Fala pessoal, tranquilo? Aqui o professor Lucas falando. Então, nessa aula de hoje, considero uma das mais importantes aí, interessantes para entender o fluxo de informações entre o balanço patrimonial, o fluxo de caixa e demonstrativo de resultado. Aqui estou usando um Excel, que daí a gente vai montando os exemplos e vai construindo esses demonstrativos na medida que a gente vai criando as movimentações. Mas inicialmente, montei esse mapinha aqui para entender principalmente qual que é o fluxo dessas informações, né? Como que esse fluxo ele funciona na prática. Aí você pode me dizer assim, ah, mas eu tenho uma MEI, eu tenho uma empresa pequena que não tem o balanço, eu não utilizo o balanço. Mas mesmo não utilizando, é importante saber o fluxo, né, dessas informações financeiras para uma melhor gestão. Por mais que não tenha esse documento formalizado, né, o investimento, quando compra uma mercadoria, por exemplo, aquele valor, aquele estoque, ele fica armazenado em algum lugar, aquele dinheiro. Ele fica, né, ele fica posicionado em algum lugar na empresa. Não só o bem físico lá nas prateleiras, mas o dinheiro, onde é que fica o dinheiro? Então, às vezes, dá uma confusão entre onde fica o dinheiro em relação ao fluxo de caixa, em relação ao demonstrativo de resultado. Então, vou tentar dar um exemplo aqui de como que é esse fluxo, né, para talvez clarear melhor aí a questão da gestão da empresa, principalmente. Então, esse mapa funciona o seguinte: aqui eu criei duas atividades principais, que é a compra do fornecedor, né, no caso a matéria-prima, e do outro lado é a venda para o cliente. Então, o que que acontece? Primeiro, digamos uma empresa que começou do nada, zerado, não tem nada. Ela fez uma primeira compra no fornecedor, adquiriu lá, sei lá, R$ 1.000 em produtos. E só que esses R$ 1.000 ele não pagou à vista. Digamos que ele pagou parcelado. A saída do pagamento, do desembolso de dinheiro para o fornecedor, ele vai aparecer no fluxo de caixa como saída, né? Saída de caixa em parcelas. Aqui é a indicação. Só que esses R$ 1.000 ele está onde? Além de ele estar em produtos na prateleira, ele está alocado na conta estoques que está dentro do ativo circulante. E por enquanto, esses R$ 1.000 ele é um investimento. Ele não apareceu no demonstrativo de resultado ainda. Então ele apareceu no fluxo de caixa, lá saídas e parcelas. Ele está no meu balanço, lá no meu ativo, está também na minha prateleira, né, o produto físico, mas ele por enquanto é um investimento, ele não é custo. Então aqui que é a diferença, uma das primeiras diferenças que a gente já encontra. Quando adquire alguma mercadoria para revenda, quando ele está no estoque, ele não é custo ainda, ele é um investimento. Então ele está alocado no balanço patrimonial, lá na conta estoques. Depois eu vou fazer um exemplo ali para a gente entender melhor. A partir do momento que eu vendo para um cliente, digamos que eu comprei esses. Vamos colocar aqui uma referência do lado, só para a gente ficar mais fácil. Mas lá depois eu faço o exemplo de novo. Tá? Compra de R$ 1.000. Digamos que essa venda desse produto ele botou 100% né, 100% de lucro em cima desse custo. Então ele vai vender por 2.000, né? Se ele comprou por 1.000, bota 100%, vai vender por 2.000. Ok, só um exemplo. Então os R$ 1.000 estão em estoque e ele vai começar a vender esses produtos que estão em estoque. Então ele faz uma venda, ele não vai vender todos os produtos, por exemplo. Ele vai vender lá R$ 500 desses 2.000 que ele tem, né, alocado. Quando ele tira do estoque essa venda de 500, vamos botar aqui, isso aqui, venda, primeira venda de 500, esses 500 agora, ele sai do teu estoque, só que o 500 ele é preço de venda, né? Então o meu custo, o meu CMV, meu custo da mercadoria vendida, vai ser os 250, porque eu botei 100% em cima. Então 250 sai e entra demonstrativo como custo do produto. O restante fica ainda como investimento e a receita de 500 entra no meu demonstrativo de resultado.
E esses 500, se ele paga parcelado, se ele recebe parcelado, aí o fluxo de recebimento vai aparecer no fluxo de caixa. Mas olha as relações. Ele só vai entrar no demonstrativo de resultado e aparecer como custo no mês a partir do momento que eu tiro do estoque para vender para o cliente. Então ele contabiliza no demonstrativo de resultado. Até então ele não aparece no demonstrativo, ele só aparece no fluxo que eu estou pagando o fornecedor e aparece na minha conta de investimento porque eu adquiri esse produto. É mais ou menos essa a relação inicial. Agora vamos fazer um exemplo só para ficar mais claro o, a movimentação. Aqui eu criei uma planilha básica aí, onde eu fiz um fluxo de caixa básico, entrada e saída, saldo e o saldo acumulado. Um DRE básico, que eu já comecei na receita líquida, o custo da mercadoria e parei no lucro bruto. Para baixo vai entrar as despesas, mas para nós agora não interessa. Também a demonstrativa de agosto, setembro e outubro. E fiz um balanço simples aqui com essas contas. Né? A principal, a conta estoque, eu vou botar em negrito aqui, que é o que a gente vai ver. E coloquei também conta clientes e fornecedores só para a gente exemplificar aqui a movimentação. Claro que tem outras contas aqui também no passivo, tem outras contas no ativo, como a gente sabe. Mas vamos fazer só esse exemplo dessa conta, principalmente a conta estoque. Lembrando que o fluxo de caixa a gente vai acompanhar mensalmente, o demonstrativo de resultado a gente vai nesse exemplo também acompanhar mensalmente, e o balanço eu vou fazer anual, mas eu vou montando ele no decorrer dos meses. Então, vamos ver como é que fica. Aqui eu criei um controle de movimentação só para a gente saber o que a gente está fazendo, tá? Digamos que é uma empresa que está sem nada agora no momento. E ela vai iniciar a primeira compra de uma mercadoria. Dá para usar até o mesmo exemplo que a gente fez na outra tela ali, comprar R$ 1.000. Então ele compra mercadoria, matéria-prima. Vamos colocar, pode ser no mês de agosto mesmo. Comprou no mês de agosto. Condições, como é que ele vai pagar essa mercadoria? Vamos colocar que ele vai dar uma entrada, uma mais, deixa eu ver, uma mais três. Então uma entrada mais três vezes. E o valor total, R$ 1.000. Ok. Quando ele faz essa compra, esses R$ 1.000, ele vai lá pro estoque. Ok, eu tenho R$ 1.000 em estoque, que é o custo da mercadoria. Ó, comprei R$ 1.000, fui lá para a conta estoque, mercadoria. No mesmo tempo, eu começo já a ter que pagar esse negócio aqui, né? Então a primeira vai ser uma entrada de 250 mais parcelas, né? Mais 3 de 250. Então eu tenho uma parcela de 250 que afetou já no meu caixa em agosto, porque é né, a entrada do pagamento, mais 3 parcelas para frente. Então eu tenho já aqui R$ 1.000 em parcelas projetadas que está afetando no meu fluxo de caixa. Mas percebem que no demonstrativo de resultado, ó, não apareceu nada. Se a gente fechar o mês assim, a gente fecha lucro bruto zero, porque ele não vendeu nada, não saiu nada do estoque e o meu lucro bruto continua zero. Claro que se continuar preenchimento demonstrativo de resultado, a gente vai ter as despesas, né? Vai ter despesa fixa e tudo mais, e vai fechar um prejuízo nesse mês de agosto. Mas o lucro bruto, por enquanto, ele não muda, porque a empresa não vendeu nada, não tirou nada de estoque, ó. Mas eu tô com os R$ 1.000 estocados lá. Perfeito. Logo em seguida, essa empresa fictícia que faz uma venda para um cliente. Venda cliente. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Dá pra gente pôr no mês de agosto mesmo. Agosto. E ele vende, digamos, metade dessas mercadorias, colocando uma margem de lucro de 100%. Então, esses R$ 1.000 de custo ele vai conseguir transformar em R$ 2.000. Então ele vende metade do estoque, mas ele faz em 10 vezes, sem entrada. Ok? E esse valor da venda vai dar R$ 1.000. Isso com 100% de lucro, né? Vou botar aqui, só para a gente entender, para não ficar dúvida.
esses R$ 1.000 não é o mesmo 1.000 lá de cima, ele tem 100% de lucro. De lucro não, né? Em cima do custo que ele colocou. Não quer dizer que é lucro isso aqui. 100% dificilmente vai se transformar em lucro, porque eu tenho despesa, tenho tudo mais, e ele vai abatendo desse 100%. Então, ele vendeu metade da mercadoria pelo dobro do preço que ele pagou, R$ 1.000, só que ele parcelou em 10 vezes sem entrada. Esses R$ 1.000 que ele vendeu no mês de agosto, mesmo estando parcelado em 10 vezes, ele vai aparecer totalmente no mês de agosto no meu demonstrativo de resultado. Que aqui que é a relação de regime de caixa e competência. A competência dessa venda ela aconteceu no mês de agosto. Então, todos esses R$ 1.000 da venda vai ser contabilizado na competência de agosto do demonstrativo de resultado. E a competência de caixa vai aparecer as entradas parceladas em 10 vezes no meu fluxo de caixa. Então, vai ser a primeira parcela para setembro, depois outubro, novembro, dezembro, como é em 10 vezes e assim por diante. Então, como não teve entrada, ele vai pagar a primeira parcela em setembro. Quando eu falo fluxo de caixa, eu estou falando regime de caixa, que vai aparecer onde acontece o desembolso ou o recebimento do dinheiro. E quando eu falo em competência, é o período, né, onde aconteceu todo aquele movimento. Ok? Certo. Então, a gente já projetou aqui as entradas no fluxo de caixa, 10 vezes de R$ 1.000. E como que é o CMV, agora vai aparecer o custo da mercadoria vendida, porque eu tirei mercadoria do estoque para vender para o meu cliente. Como eu vendi a metade desse estoque, o meu CMV vai ser de 500 e o meu estoque baixa para 500. Ok? E como é que fica, como é que a gente pode simular aqui essas contas fornecedores e clientes? Aqui eu posso simplesmente somar o que eu tenho para receber para frente, né? No caso vai dar até 12 meses para frente, vai dar todos os R$ 1.000. E a conta fornecedores, se eu já desembolsei esses 250 de entrada, vai aparecer só o restante que eu tenho para pagar. Né? À medida que os meses vão passando, esses valores vão se ajustando, até fechar o balanço anual e ele vê o que tem para pagar, o que tem para receber até o período do ano. Mas o principal é essa conta aqui, estoque. Vou até pintar ela aqui de uma cor para ficar mais fácil. Aqui está ela. Conta estoque. Então ele tirou metade da mercadoria, ele tinha 1.000, saiu 500. 500 entra no meu demonstrativo do resultado, como custo da mercadoria vendida. E eu tenho o meu primeiro lucro bruto do mês de agosto. Digamos que o mês de agosto termina assim. Fechou o mês de agosto, terminou. Eu fiz uma venda, fiz uma aquisição de R$ 1.000 de mercadoria e fiz uma venda para um cliente de R$ 1.000 e parcelei lá em 10 vezes. Ok. No meu fluxo de caixa, agosto vai aparecer somente a saída, porque foi a entrada que eu dei no meu fornecedor, né, a entrada de pagamento. Como entrada de recebimento de cliente não tem nada, só vai aparecer as entradas de recebimento do cliente a partir do mês de setembro. Então, no meu fluxo de caixa do mês, eu estou com saldo negativo de R$ 250. Mas o meu demonstrativo de resultado está me apontando um lucro bruto de R$ 500. Então, isso é muito comum acontecer em empresas que têm lucro, baseado numa análise de demonstrativo, mas tem saldo negativo no mês. Olha só que interessante essa questão. Isso é muito comum acontecer em empresas que dão lucro e tem saldo negativo no mês. E saldo negativo que vai se acumulando mês a mês, o que acontece com a empresa? Ela começa a ou antecipar esses recebimentos futuros, e aí paga uma taxa exorbitante lá de antecipação, que vai comer da margem dele, ou pega um empréstimo, né? Ou bota dinheiro do bolso, e aí a gente começa a ouvir aquelas questões que são muito comuns. Ah, eu vendo, vendo, vendo e eu não vejo dinheiro. Né? Ah, minha empresa não dá lucro, eu não consigo, eu sempre estou botando dinheiro na empresa. Né? Apesar da empresa estar dando lucro, ela está com saldo negativo, olha só. Isso é muito comum acontecer, muito, muito comum. Qual que é as primeiras questões que a gente vê aqui de gestão?
Primeira delas, formalizar fluxo de caixa para enxergar o futuro, enxergar as parcelas, aonde que está entrando. Formalizar demonstrativos de resultado mensais para a gente ver se está dando realmente lucro, né? Porque se a empresa não está dando lucro aqui, lucro bruto pelo menos, não, daí não tem o que fazer, ela vai acabar, né, resultando no saldo negativo. Né? Mas fazer o demonstrativo para ver o lucro bruto, lá a margem de contribuição, o que sobra quando eu vendo o produto, e ver principalmente quanto que eu tenho em estoque. Eu não precisa montar o demonstrativo, né, formalizar um balanço, ver com o contador para fazer um balanço. Não precisa fazer isso. Mas ver quanto que vocês têm em estoque na empresa, quanto que tem de volume, de dinheiro. Porque, porque olha só essa situação do mês de agosto. Se eu vender esses 500 aqui que eu tenho em estoque, eu pago meu saldo negativo. Então, às vezes, ou muitas das vezes, todo o saldo negativo da empresa, todo até, né, todos esses saldos que acumulam negativo, ele está alocado no estoque, né? E esses 500 ele tem que sair de algum lugar, porque ele está em investimento, e para pagar isso aqui vai ter que ser de algum lugar, ou do bolso do empresário, ou do empréstimo, ou de uma antecipação, porque saldo negativo não vai ter como ficar, né? Ou em últimos casos vai ficar negativo na conta e ele vai pagar uma taxa muito mais alta. Então, é muito importante entender essas relações aqui. O que seria necessário fazer numa situação dessas aqui? Primeiro delas, que eu bato bastante na tecla, é prazo médio de pagamento, que é o quantas vezes eu estou pagando aqui esses meus fornecedores, prazo médio de pagamento, que é o PMP, e verificar também o prazo médio de recebimento de em quantas vezes que eu estou parcelando para o meu cliente. O que eu tenho que buscar aqui? Que o prazo médio de recebimento, né, que eu receba dos clientes, o prazo, o parcelamento, seja menor que o prazo médio de pagamento. Claro que a gente dificilmente vai conseguir parcelar em menos vezes para o cliente do que tu paga para o fornecedor, mas deixar ele mais perto possível, né? Porque, por exemplo, aqui vamos fazer uma ilustração aqui embaixo. Ó. Eu tenho prazo médio de pagamento, que eu pago para o pagamento. Vou botar aqui prazo médio de pagamento. E o prazo médio de recebimento. Digamos que o prazo médio de pagamento seja aqui em 4 vezes. Vou pintar ele aqui de vermelho. E o prazo médio de recebimento seja aqui em 6 vezes. Ok. Agosto, setembro. Bom, exemplificar em meses mesmo, não tem problema. É só para vocês entenderem o fluxo do ciclo aqui. Enquanto eu estou andando com eles junto, beleza. Mas eu vou ter 2 meses aqui, ó, que eu vou ter que bancar com dinheiro meu. Né? Porque eu já terminei de pagar o meu fornecedor e ainda tenho para receber no meu cliente. Então, 2 meses eu vou ter que bancar com o meu dinheiro. E normalmente esses 2 meses eles acabam vindo para frente aqui. Ó. Né? Então eu tenho que bancar 2 meses do meu dinheiro com capital de giro, aí que é o dinheiro, que a palavra capital de giro entra nessa situação para te bancar a empresa, esse saldo negativo até tu conseguir enxergar esse lucro, até dar o famoso a palavra tombo, né, entre aspas, até dar o tombo dos parcelamentos, que a gente ouve bastante isso. Quando der o tombo disso aqui, der o tombo desse ciclo aqui, aí eu vou começar a enxergar meu lucro. Mas às vezes a empresa não consegue dar o tombo, né? Ela tomba antes. Então, essa relação aqui ela é muito importante conhecer, mesmo que não faça o demonstrativo, o balanço patrimonial, lá o documento formalizado, entender quanto que tem em estoque, calcular, fazer balanço de estoque todo mês, se for necessário, e ver quanto que, ou usar um sistema que consiga acompanhar isso aí, porque uma das coisas, o prazo médio está desregulado, ou tem muito estoque, né, que são as duas principais questões de saldo negativo. E se não for isso, verificar se a empresa está realmente dando lucro, se está sobrando aqui da minha margem de contribuição do produto. Mas importante
formalizar essas informações, principalmente fluxo demonstrativo, para conseguir uma melhor visualização do que está acontecendo da entrada e saída de dinheiros, pelo regime de caixa, e o que está entrando no demonstrativo pelo regime de competência. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Espero que eu possa ajudar vocês a entender melhor essa relação. E qualquer coisa, estou à disposição para qualquer dúvida. Falou? Um abraço.